Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Silva, professor de implantodontia, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a parte introdutória da implantodontia e as perspectivas, né? Os fundamentos da implantodontia. Então, ela é uma aula inaugural dessa disciplina que ela é tão importante dentro da reabilitação. Quando nós falamos de próteses, né? Basicamente nós pensamos muito em reabilitações de coroas, de partes estéticas do dente, né? E o implante, ele é justamente a prótese da raiz. Quando você perdeu o dente, o que você vai fazer para recuperar a raiz perdida? É o implante. Então, ele é um ponto, uma disciplina, é um conhecimento fundamental dentro da reabilitação oral. Bom, eu sou o professor Rafael Silva, especialista em periodontia, implantodontia, mestre e professor do curso de pós-graduação em implantodontia da IAP em Goiânia. Então, o objetivo principal, né, de todo o nosso trabalho dentro da reabilitação é o que? É mimetizar. Mimetizar nada mais é do que a gente tentar copiar da forma mais perfeita ou mais fiel um dente natural. A ponto tal de conseguirmos olhar uma imagem igual a esta, né? E não conseguirmos discernir com facilidade, uns vão ter um pouquinho mais de facilidade, outros não, onde eu tenho implante, onde eu tenho dente, onde eu tenho coroas, né, sobre dente. Partes desse trabalho, da riqueza desse trabalho, se dá pelo conhecimento do profissional dentista, pela nobreza, né, de conseguir trabalhar com os tecidos vermelhos, tecidos brancos, né, os protéticos, tentando replicar justamente esses dentes naturais, posicionamentos de dentes. Então, tudo isso a gente consegue justamente mimetizar. O que é? Imitar o mais próximo possível. Então, esse desejo de mimetizar, ele é um desejo muito antigo, né? Então, conseguiu-se, por um tempo, a imaginar que os dentes em si seriam capazes de fazer essa réplica. No entanto, apenas a reabilitação do dente, da coroa, do que é estético, ele impede que você tenha funções, né? Função mastigatória, função na fala, firmeza nesses dentes. Então, você precisa ter esse conjunto de perdeu a raiz do dente. O que eu posso fazer para reabilitar a raiz? Implante. O que eu vou reabilitar a coroa? Nós vamos trabalhar com a parte protética, certo? Então, esse pensamento de reabilitação, ele já surgiu lá no século XIX, no início do século XIX, e foi passando com o tempo, né? Teve evoluções de materiais, evoluções dessa técnica, sempre com o objetivo de como que poderia recuperar a raiz do dente, o que daria estrutura, fundamento para que pudesse ser reabilitado esses casos, certo? Então, lá na década de 40 do século 20, foi falado sobre os implantes justa-ósseos. Então, o implante justa-ósseo, veja bem, ele não é um implante que ele mexia na parte do osso. O profissional abria toda essa, no caso aqui, toda a mandíbula, abria, moldava o osso, essa moldagem ia para um laboratório, o laboratório fazia esta estrutura metálica, certo? Com munhões ou pilares, né? Que sobre esses pilares faria a reabilitação, certo? Como não tinha um travamento ósseo, como esse material utilizado aqui, ele tinha dificuldade de biocompatibilidade, né? Eram estruturas que até aguentavam um certo tempo. Por quê? Porque elas eram muito extensas, certo? Porém, elas não tinham longevidade por um motivo muito lógico, né? Estava sobre a estrutura, não tinha integração com o osso, acabava tendo movimentações, além de infiltrações, né? Gravíssimas nesses pilares, tá? Depois veio o quê? Os implantes agulhados. Logicamente que tudo isso que a gente está falando, isso aqui em torno de 50 anos atrás, mas ainda vê, né, observa algum caso de algum remanescente até do implante agulhado, tá? Então, o implante agulhado, ele, na década de 70, né, então, ele colocava
esses implantes em formato de agulha e depois ele fazia uma solda, né, dentro da boca, juntando esses implantes agulhados, tá? Então, assim, ó, por um motivo, né, periodontal, bem lógico, né, por que não dava certo essas peças? Eu imagino que tudo isso era unido, você não se falava aqui em osso-integração nessa época, então acabava perdendo essas estruturas, tá certo? Então, quadros como esse, tá? Depois veio a ideia do implante em lâmina, certo? Então, esse implante, sim, ele começa já a avaliar a questão da biologia óssea, como que o osso, o reparo ósseo poderia trabalhar a favor de estabilizar esses implantes sendo colocados aí. Então, foi elaborado, lá na década de 70, mais ou menos, tá? Os implantes em formato de lâmina. O que é o implante em formato de lâmina? Nada mais é do que abria-se essa estrutura óssea num formato aqui, né, mesodistal, e fazer uma abertura que ficasse justo com esta lâmina. Então botava a lâmina, em alguns casos até batiam nela para que ela pudesse entrar mais. Sobre a lâmina tinham os munhões e imaginava-se que o quê? Que formaria osso dentro dessas regiões. Então, ó, já começa a pensar como que teríamos uma reabilitação. Tá? Então, forma osso nessas regiões, a ideia travando este implante. Qual que foi o problema? Né? Como este metal ele não tinha biocompatibilidade, você formava regiões de tecido mole em volta dessa lâmina, não travando, tendo evoluções de mobilidade até a perca, certo? Então, em vários casos desses. Outro implante importante para a gente falar é sobre o implante, né? Que a gente chama até de parafuso de Carbátio, que é esse implante mais... ele era em um corpo único, com as espiras bem espaçadas entre elas, tá? Que até lembra algum tipo de implante nosso, tá? Dos dias atuais, tá? E, ó, mais ou menos na mesma época, começou a se falar de um implante em cilindro único, feito em cromo cobalto, certo? Se você pegar esses dois desenhos que você está vendo, você vai ver que não tem uma grande diferença para o que nós vimos hoje, se comparado com o que eu já mostrei até agora. No entanto, qual que era a grande dificuldade? Aqui, material aloplástico. Aqui, cromo cobalto. Não tinham biocompatibilidade. Não se falava sobre osso-integração. Então, mas por esse motivo que a gente não tinha uma evolução de sucesso nos casos. Tá bom? Então, aqui alguma evolução de tipos de parafuso, mas a gente começa a olhar que aqui já começa a ter uma certa estrada, um caminho para chegar no que nós temos hoje. Tá bom? Ó, os parafusos de Carbátio, tá? Tramonte, são bem parecidos, né? Então colocava eles de corpo único e sobre essa estrutura aqui, um munhão aí, adaptava-se uma coroa. No entanto, o que tem que observar? Não tinha osso-integração, né? Formava-se um tecido mole em volta desse implante, então perdendo completamente a funcionalidade, tá? Aqui são vários. Então, se a gente pensar na história, né? Agora a gente começa a entrar, veja bem, eu falei sobre a história da implantodontia, eu não falei sobre a história da osso-integração. E agora, que é muito importante, a gente vai falar sobre a osso-integração em si, tá? Então, a osso-integração, esse aqui é o professor Brannemark, ele era um professor médico vascular, tá, da Universidade de Gotemburgo, na Suécia. Então, ele tinha estudos, né? Muitos dos estudos eram estudos que falavam sobre circulação, formação óssea, angiogênica também. Então, em um dos estudos dele, ele investigou a microcirculação sanguínea em tíbias de coelho com a ajuda de uma câmara de absorção em titânio, de observação em titânio, tá? Então, imagina que ele colocava uma câmara, tá? E ele deixava alguns espaços dentro dessa câmara para ver se formou o tecido ósseo e se formou uma revascularização, certo? Veja que é uma câmara, não é uma câmera,
certo? Então ele olhava e ele percebeu que o metal e o osso se integravam perfeitamente. Quando ele teve que tirar essas câmaras de dentro da tíbia dos coelhos, ele viu uma grande dificuldade. Então ele viu que o que havia uma integração entre o osso e o metal, coisa que nós não tínhamos antes, né? Então ele começou a olhar. Então, com base nessa observação, ele desenvolveu cilindros personalizados, que a gente chama de implante, né? Para serem implantados na tíbia de coelhos e cães, tornando-se mais tarde a base da implantodontia. Então, esse aqui foi um professor que ele teve várias dificuldades, foi, de certa forma, perseguido também, no sentido de ele parar com as pesquisas, terminar com as pesquisas, mas como todo grande cientista, ele colocou aquela ideia na cabeça dele, foi para frente e hoje talvez seja a maior revolução dentro da odontologia foi a implantodontia, certo? Então ele começa lá em 52 os estudos, em 65 ele faz o primeiro caso de instalação de implantes em humanos, registra toda a evolução do caso, certo? Então esse aqui foi Gösta Larsson, que era um amigo particular de Brånemark, ele foi o primeiro a ser implantado. Então quando a gente fala de implantodontia, qual foi o primeiro implante feito? Não foi um implante unitário. Foi o implante que nós chamamos de protocolo. Então, o primeiro caso de implante foi um protocolo em mandíbula. Tá? Então, esse aqui que era Gösta Larsson, um amigo particular de Brånemark, ele tinha fenda palatina, né, má formação de mandíbula, e ele era edêntulo no arco inferior. E ele foi feito esses implantes dele em 1965 e ficaram na boca dele até a sua morte. Tá? Então, de lá para cá, de 65 em diante, Brånemark começa a operar vários pacientes, inúmeros pacientes, e começa a registrar sucessos, registrar limitações da técnica e começa a ter evoluções dentro da técnica. Então, no início da década de 80, em 81, ele publica um artigo que de fato mexe com tudo que se pensava dentro da biologia de implantes, né? Não falava de osseointegração, de implantes. Então ele publica um artigo com 15 anos, né, de relatos de caso, de protocolos, certo? E ele relata um grande nível de sucesso, tá? Então esse artigo, o objetivo foi fornecer uma revisão resumida dos materiais, métodos e resultados de 15 anos de uso clínico de implantes ósseo-integrados em mandíbula e maxila edêntula. Então imagina, ele vai dar um relato aqui sobre todos os protocolos que ele fez em 15 anos, tá? Então, essas informações foram coletadas de 65 até 80, foram instalados 2.768 implantes, olha, 91 maxilas, 219 mandíbulas em 371 pacientes. 5 não foram concluídos porque os pacientes faleceram durante o tratamento, né, por outras causas, logicamente. 34 dos pacientes foi feita a boca toda, 38% masculino, 62% feminino, a média de idade 53 anos de idade, certo? Fez em pacientes a mínima com 20 e a máxima com 77. Então ele fez evoluções da técnica, tá? Então teve um período inicial até 68, depois ele faz um primeiro desenvolvimento de 68 até 71, e a partir de 71 ele faz só pequenos ajustes, mas já está dentro do que ele pensava já da técnica. Então o que tem que imaginar? Por que chamou-se protocolo? Porque ele começou a desenvolver como que se faria. Então ele desenvolveu um protocolo. Por que nós falamos? Um protocolo. O paciente vai usar um protocolo. Justamente porque ele segue essa técnica que Brånemark desenvolveu. Tá bom? Então, em média, ele fazia os implantes, né? Esse aqui foi tirado do próprio artigo, tanto superior quanto inferior, 6 implantes, né? Aguardava superior de 5 a 6 meses e inferior de 3 a 4 meses. Então, os implantes depois de ossos integrados, né? Eles
colocavam uma peça inteira com uma base de ouro, né? O que a gente chama hoje de, ou se chamava, né, dente de vinir, né? Vinir era um metal com plástico na frente, é quase isso, só que o metal aqui no caso usava-se de ouro. Tá? Então esses são alguns casos concluídos de Brånemark. Qual foi o resultado dele? Olha, altíssimo, hein? 89% na maxila, 100% de sucesso na mandíbula. O valor médio de perda óssea marginal em um ano foi de 1,5. O implante que ele desenvolveu foi o hexágono externo. São números que nós encontramos até hoje. Tá? Após um ano, 0,1 milímetros ao ano, os resultados superaram as demandas estabelecidas pela Conferência de Harvard de 78 sobre o sucesso odontológico em procedimentos de implantação. Então, Brånemark, a gente vai terminar essa primeira etapa da aula agora, aqui ele quebra tudo aquilo que se imaginava anteriormente. Nós não tínhamos essa velocidade de informação tão rápida quanto nós temos. Então, sabia-se que ele já estava fazendo as pesquisas, mas quando ele mostra o artigo, foi contundente. E George Zarbi vai estudar com ele, ele é um canadense, estuda com ele na Suécia e traz o Brånemark para um congresso em Toronto, em 82. E neste congresso em Toronto, ele mostra para o mundo, né, o que é a osseointegração, o que são os implantes osseointegráveis. E aqui começa toda a implantodontia. E aqui ele começa a mandar para o mundo, né, todo esse conhecimento. Tá ok? E aí, em 85, ele define a osseointegração como uma conexão direta, estrutural, funcional entre osso vital organizado e uma superfície de implante de titânio capaz de receber cargas funcionais. Tá bom? Então, só fazendo um breve relato sobre a sua história, né? Ele faleceu em 2014, foi professor em Gotemburgo, médico ortopedista, e chegou a morar em Bauru por um tempo, interior de São Paulo, certo? E ele fundou o Instituto P.I. Brånemark em 2005. Retornou para a Suécia por problemas de saúde, onde acabou falecendo, certo? E na véspera lá do congresso, formada a Nobel Pharma, onde saem os primeiros implantes já industrializados, e aqui ele conversando com Gösta Larsson, que foi o primeiro paciente que recebeu a prótese protocolo. Tá bom? Então, pessoal, essa primeira aula de hoje ela vai ficar por aqui, tá certo? Então a gente está tentando mostrar um pouquinho sobre a história da implantodontia. No próxima aula nós vamos falar sobre essa evolução estrutural do implante. Como era o implante? Qual que era a superfície? Qual que era o desenho? Qual que era o objetivo? E como ocorreu essa grande revolução, essa evolução para chegar no que nós temos hoje. Um abraço, tudo de bom, até a próxima aula.